Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais um devocional, para mais uma meditação da palavra do Senhor. E eu quero meditar um texto que eu achei muito interessante, que se encontra no livro de Jó, capítulo 3, e o versículo de número 25, que diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Eu quero falar com você sobre os nossos medos, sobre aquelas coisas que nós colocamos na cabeça. Tem certos medos que nós temos e que nós passamos o dia pensando naquilo. E eu quero abrir um parênteses, eu quero dizer para você que quando eu era criança, a minha mãe dizia que quando começava o temporal, nós tínhamos que tapar os espelhos, porque os espelhos iriam atrair os raios. Eu também na minha infância aprendi que quando dava temporal, nós não podíamos ir brincar na chuva, porque ia cair um raio na nossa cabeça. Nós atraímos e crescemos com aquele medo, os medos. E até hoje, quando começa um temporal, eu me lembro dessas coisas que eu aprendi na minha infância e vejo que muitas vezes nós temos medos que são medos sem valor e sem importância, coisas que não podem acontecer na nossa vida, mas que se nós ficarmos pensando nisso e invocando isso, isso vai acontecer. E foi exatamente o que esse homem chamado Jó fez. Ele ficava pensando de dia e de noite. Ele diz: porque o que eu temia me aconteceu, e o que eu receava veio sobre mim, sobre a minha vida. O que você está temendo? O que você está pensando? Quem sabe você está com muito medo de doença e passa o dia pensando em doença. Quem sabe você está com medo de morrer e passa o dia pensando na morte, atraindo os espíritos, os demônios da morte sobre a tua vida. Quem sabe você está com medo de passar por uma necessidade financeira e passa o dia e a noite pensando nisso e até imaginando na sua mente você passando fome e passando por dificuldade. Eu quero dizer uma coisa para você: isto não vai acontecer. O que você tem que fazer é depositar a tua confiança em Deus, porque Deus vai fazer uma obra na tua vida. De que maneira? Comece a pensar coisas boas. Quando vier um pensamento negativo de morte, de doença, de derrota, quando vier na tua cabeça um pensamento derrotista na tua vida, no teu ministério, na tua casa, sobre o teu filho, pense o contrário, pense o oposto, pense o diferente. Se for sobre o seu filho, comece a pensar: o meu filho é abençoado, a minha filha é abençoada. Se for sobre o teu trabalho, você pense: eu não vou ficar desempregado, não. O meu trabalho, eu sou importante no meu trabalho, e se essa porta se fechar, vai abrir uma outra porta. Era isso que Jó estava querendo dizer para nós, que as coisas que nós tememos, elas podem vir a acontecer sobre nós. Mas o que Jó mais temia na sua vida era perder a bênção de Deus, era perder a unção de Deus sobre a sua vida. E quando Deus lançou à prova as provações sobre a vida de Jó, Jó de fato acabou perdendo tudo que possuía, mas não perdeu a sua fé, a sua convicção e a sua esperança num Deus Salvador, que passaria com ele pelo vale, que passaria com ele pelas dificuldades, que estaria ao lado dele apesar de tudo e depois de tudo. Porque quando nós enfrentamos um problema, nós enfrentamos uma dificuldade, nós enfrentamos uma luta, as nossas forças se vão. E tudo que sobra é a nossa fé e a nossa esperança. E nós temos que pensar coisas boas, pensar coisas grandes e pensar no poder de Deus agindo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Pensamentos altruístas.
pensamentos que vão gerar fé, pensamentos que vão gerar esperança. Mas nós muitas vezes pensamos o contrário. As coisas já estão ruins e nós começamos a imaginar e profetizar com a nossa boca coisas piores ainda. E nós temos que mudar o nosso comportamento, temos que mudar a nossa ação, mudar a nossa atitude. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pensar coisas boas é um gesto de fé. Pensar coisas grandes é uma atitude de fé. Pensar em cura, pensar em milagre e desejar o milagre vem até nós. Nós temos que abrir a oportunidade para que o Espírito Santo possa operar na nossa vida. Em vez de ficar com medo, se acovardar debaixo de pensamentos derrotistas e negativos. Tenha pensamentos para cima, pensamentos grandes e coisas fortes. E creia, Deus está comigo, Deus está ao meu lado, Deus vai me dar vitória e eu vou passar por essa luta de cabeça erguida, eu vou vencer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe com essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora. Dá esperança para elas. Esvazia da sua mente todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, todo pensamento, Senhor, que não vem de Ti. Tu quer o melhor para nós. Nos ajude a vencer os obstáculos, nos ajude a vencer os problemas, Senhor. Que o nosso pensamento seja um pensamento de vitória, que a imaginação que sai da nossa cabeça seja uma imaginação bonita de um filme, de uma história com um final feliz. Nos ajude a ter fé, acrescenta fé no nosso coração e na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê uma boa semana, uma semana cheia de bênçãos de Deus na tua vida. Tenha fé, pense grande, pense positivo, pense coisas fortes, tenha fé na palavra do Senhor. Não esqueça, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe.